Meus queridos amigos, seguidores do canal José Neumann Pinto, hoje é um dia difícil. Um dia difícil. Quinta-feira Santa, abertura da Semana Santa. A abertura foi domingo, domingo de Ramos, né? Véspera da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós assistimos no Brasil a um massacre de crianças semelhante ao morticínio dos bebês decretados pelo rei Herodes, com medo de Jesus Cristo ser o rei material e não o rei espiritual. Um acelerado de 25 anos, acusado de ter matado o pai e um cachorro em casa, assassinou a machadadas 4 crianças entre 4 e 7 anos de idade na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina. Temos assistido a massacres terríveis no Brasil. O Brasil é um país violento, é um país explorado pelos políticos, que vivem no bem bom enquanto o povo passa fome. E um país sem estadista. Não tem um estadista no Brasil para resolver esse problema da violência. Por exemplo, nesse caso aqui específico, o comandante, o diretor-geral da Polícia do Estado de Santa Catarina, Coronel Ulisses, disse que não foi nada combinado, foi um caso isolado, doutor delegado. Doutor delegado, me diga mesmo o que é um caso. Não houve participação da internet nisso. É o propagandista número 1 da internet. Bom, nós tivemos recentemente aqui em São Paulo a morte da professora por um galalau de 14 anos, mais forte, que matou a professora por preguiça, porque era uma pessoa velha, 71 anos, a minha idade, e frágil. E ele simplesmente não a temia. Matou-a pelas costas, covardemente. Assim como o assassino de hoje matou 4 criancinhas indefesas numa creche para aparecer no jornal e brilhar para os seus amigos. Aí o diretor-geral da Polícia de Santa Catarina acha que não tem participação dos meios de comunicação sociais, né? Pelo amor de Deus. A questão toda é o seguinte: Lula, presidente da República, a democracia do amor, né? O Lula não tirou o pé de Brasília no dia da morte da professora. Morreu porque era velha como ele, porque era frágil. Ele não é tão frágil, ele acha, né? Senão a Janja não teria casado com ele acha. Pois então, o Lula fez um pronunciamento, pelo menos desta vez, um pronunciamento, como sempre, falsamente comovido. Desculpe usar o falsamente, mas se sentiu realmente o que diz, tinha pegado um avião e vindo a Blumenau consolar os pais e as mães das 4 crianças. Vinha também fazer uma rede de comunicação de joelho no milho e pedir desculpas pela forma como ele, que já dirigiu o Estado brasileiro 2 vezes, mais 1,5 da Dilma, 3,5 agora pela quarta vez e meia, é grande responsável. E o Flávio Dino, que também, na família lutada. O Flávio Dino não sabe da missa à metade numa Semana Santa. Pois então, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, quem vai esperar, além de uma nota oficial dele, tá? Com um delegado geral desse, né? Não, foi um caso isolado. Eu vou lhe contar, doutor delegado, como foi isolado esse caso. Um senhor tocou fogo num ônibus em Duque de Caxias, na Grande Rio, e matou uma criança de 4 anos e está quase morrendo no hospital, ele também. É um suicídio. Agora, por que levou uma criança de 4 anos junto? Porque é fácil pegar uma criança indefesa, sem ter quem o defenda,
que o Estado não defende, a escola não defende. Quer dizer, nada, ninguém defende, a igreja não defende, os evangélicos da Michelle não defendem, e as crianças são indefesas. Uma menina foi flagrada por uma professora em Santos com uma faca, seguindo o exemplo do menino de 14 anos, que a TV Globo até falou o nome dele, mas eu não vou falar, na escola da Vila Sônia, a escola Tomásia Montoro, em São Paulo. Olha, caso isolado, mas um delegado desse, não tinha que ser demitido um delegado desse, que um caso desse é isolado, um caso isolado quando estão acontecendo um monte de casos pelo Brasil. Olha, os meios de comunicação não estão sendo dignos disso. Eu quero dizer a vocês, eu me lembro muito bem, quando eu trabalhava na redação do Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, nós fazíamos reuniões diárias para discutir pessoas que se jogavam da ponte, saber como dava a ponte Rio-Niterói, para dar como dar a notícia. Se der com estardalhaço, 30 vão lá pular, se não der, como dá e tal. De um tempo desse para cá, as televisões fazem shows ao vivo. As televisões de notícias divulgaram o vídeo da professora sendo assassinada pelas costas. Desta vez o Estadão tomou uma atitude digna. O cara matou para aparecer para a sua turma, né? Queria ver o seu nome na televisão e no jornal. O Estadão decidiu que o nome dele jamais será usado em qualquer empresa daquele meio de comunicação. Parabéns. Sinto-me orgulhoso de ter trabalhado 32 anos lá. Não trabalho mais lá, mas fiquei orgulhoso com essa atitude correta que o resto da imprensa tinha que obedecer, mas não obedece porque está interessado só no lucro e é demitindo repórter, contratando repórter novo que não tem a menor experiência e que terminam dizendo o nome de um assassino com 14 anos. Eu quero lamentar profundamente um governo que se comunica com notas oficiais quando é um governo que diz que é da democracia do amor. Se o Jair Bolsonaro tivesse um juízo mínimo, 30 de QI, ele teria proposto ao Lula irem juntos e se ajoelharem no chão, em cima de milho, na calçada da creche de Blumenau, para pedir perdão ao Brasil, à péssima gestão que os políticos brasileiros dedicam, roubando milhões, tirando milhões dos bolsos dos cidadãos. Onde você vai, você encontra gente com pendência na receita, tudo gente da classe média, porque os ricos não pagam impostos e os pobres não têm como pagar. E aí o Lula disse que, eu lamento muito, mas nós vamos para a China nós vamos tratar dos interesses do Brasil. Ele não deu nenhuma palavra da morte da professora. Agora agiu pifiamente, junto com esse ministro da Justiça, que Deus me livre, o Flávio Dino, também tem a sensibilidade zero, doutor Flávio. A mamãe não te ensinou lá no Maranhão as coisas que as mamães normalmente ensinam, que a gente tem que ter piedade, piedade, piedade. Nesta véspera, eu lamento demais não poder te dar uma notícia boa, porque a notícia de hoje é pior do que a paixão. A notícia de hoje é terrível, porque ela entrega o Estado brasileiro, o Estado do caso, tudo é um caso isolado no Brasil. Nada é responsabilidade do Estado. O responsável é o cara que matou, é o pai dele, que morreu. O responsável é qualquer um outro que pague imposto à Receita e não que viva feito nababo às custas da Receita, como a senhora Dilma Rousseff, que quebrou o país e hoje está no emprego público, que era proibido pela Constituição, porque ela levou impeachment. E o Lula chama quem fez o impeachment dela de golpista, mas não chama o Lewandowski, que fez o impeachment, foi presidente da sessão do impeachment. Pois é. Então, meus amigos, eu quero que vocês me desculpem. Hoje eu chorei, senti mal, perdi o controle gastrointestinal, o diabo, porque as coisas vêm se acumulando. As vítimas das barreiras da Serra do Mar, no litoral norte de São Paulo. O Lula não foi lá, o Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista, pelo menos foi, né?
Mas se o Bolsonaro tivesse o mínimo de juízo, pegava na mão do Lula e dizia: presidente, vamos lá nós dois pedir perdão a essas mães que perderam esses pais, que perderam esses filhos nessa creche, nas mãos de um acelerado. E que, todos devem se juntar. Então, o Arthur Lira, que vive nadando na grana do orçamento secreto, ter dedicado um dinheiro para fazer um grande plano para a escola que ninguém fez, ninguém trata a escola como ela merece. Essa professora morreu porque ela trabalhou, ela tinha 71 anos e morreu trabalhando porque o Estado esfola a gente para pagar aposentadoria de miséria para professores que ganham miséria. Por isso que a mulher trabalhava e por isso que ela foi morta pelo garoto assassino. Que nem as emissoras de notícias na TV respeitaram. Pois então, meus amigos, eu quero pedir desculpas a você, lembrando que eu sou parcial, porque estou do teu lado, estou do lado das mães das vítimas de Blumenau, estou do lado do Brasil, do país real. E o mínimo que eu exijo de Lula, de Bolsonaro, desses caras que estão levando o Brasil para casa, para o bolso, o mínimo que eu exijo deles é que façam uma rede juntos, anunciando que vão se juntar para fazer um grande plano para a defesa e a segurança, para acabar com esses delegados que dizem que é um caso isolado, tá certo? Eu vou ficando por aqui porque eu já perturbei muito, né, o seu sono hoje, e eu espero que você fique acordado para cobrar isso que eu estou cobrando aqui, tá bom? Bom, direto ao assunto. Até!